A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por este momento, pelos professores, pelos alunos, pela equipe técnica que tem se dedicado a manter a possibilidade de termos a sequência das aulas da Escola Dominical. Deus abençoe, preste bastante atenção, é mais um momento de aprendizado na presença do Senhor. Boa aula a todos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Neste dia nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus na lição bíblica da Escola Dominical que trata sobre o livro de Efésios. Nós estamos na lição de número 10, que diz a intercessão pelos Efésios. Nós vamos iniciar fazendo uma oração. Pai justo e Pai santo, nós te louvamos por estar aqui nesta manhã. Pedimos uma bênção especial sobre todos os teus filhos, aonde essa mensagem chegar. Também peço ao Senhor que pelo teu Espírito me abençoe para que eu possa transmitir, ó Senhor, toda a sabedoria que vem de ti. Nós te louvamos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Para começar, nós vamos ler o nosso texto, que está em Efésios, no capítulo de número 3, versículos 14 ao 21. Eu vou começar do versículo 13, que nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos ler na nossa lição a introdução. A introdução. Pegue a sua lição, pegue também papel e caneta, para que você possa fazer anotações, que isso será de grande ganho para a sua vida espiritual. Nos diz assim a introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, segundo Ele, o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Então nós vamos aqui fazer a introdução e eu dividi esta lição em 6 pontos. 6 pontos. A partir do quarto ponto, ou do terceiro ponto, é que nós vamos entrar diretamente no primeiro tópico aqui da nossa lição. Primeiramente, é interessante nós atentarmos para esta introdução. Olha, nós colocamos aqui as cartas que Paulo escreveu da prisão, foram 4 cartas, né? Foram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas Paulo escreveu da prisão em Roma. E agora em Efésios, Paulo está escrevendo para os irmãos e ele já está próximo da sua partida, já está próximo da sua morte. Olha só,
Paulo, apóstolo dos gentios, ele estava preso lá, sendo judeu, mas era apóstolo dos gentios, pela igreja de Cristo, pelo nome de Jesus, pelo evangelho que ele proclamava, ele estava preso. Então, lhe causava uma grande tristeza, um grande sofrimento de estar ali. Lembrando aos irmãos que esta prisão que Paulo esteve é realmente um lugar onde passava o esgoto da cidade. As fezes, a urina, o mau cheiro estava ali e Paulo estava preso nesta situação. Eu coloquei aqui na nossa introdução Paulo e suas missões. Por que eu estou colocando isto? Para dizer aos irmãos, se Paulo continuasse nas suas missões, provavelmente ele ia para outros lugares para pregar a palavra de Deus. Só que chegaria um momento que a sua vida se findaria. E muito provavelmente nós não teríamos acesso a muitas coisas que Paulo escreveu, principalmente estas 4 cartas. Ao levar ou permitir que Paulo fique na prisão, Deus, pela sua misericórdia, revela a Paulo muitas coisas que a partir daí são escritas. E agora estas cartas, o nome do apóstolo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele passa a todas as nações. E nós agora, como igreja, nós temos acesso a isto que Paulo escreveu. O que eu quero dizer para você é que na operação de Deus, Deus fez com que o ministério de Paulo, a obra missionária do apóstolo, ela atingisse outras regiões. Lembre-se que ele teve vontade de ir para a China, que ele teve vontade de ir para o Japão, ele teve vontade de ir para a Ásia, mas o Senhor impediu. Mas hoje nós vemos a igreja da China, que é uma igreja forte e que está realmente servindo ao Senhor de todo o coração. E aqui nós falamos também da oração intercessória. Por que a oração intercessória? A oração intercessória, meu amado, ela abre um canal entre Deus e a pessoa que você está orando. É verdade. Existem muitos estudos na área da ciência da religião, estudos que fizeram nos Estados Unidos, pessoal orando para pessoas nos Estados Unidos, orando para pessoas lá em Singapura e lá do outro lado. As pessoas nem sabiam que estavam orando por elas, mas os irmãos tinham o nome de todas as pessoas. E esses estudos comprovam o que Deus fez lá na vida da pessoa. A oração intercessória é assim: você ora aqui, você cita aqui, e Deus, lá do outro lado, ele abre um canal entre ele e a pessoa através da minha e da sua oração. Que Deus nos abençoe, que nós continuemos a orar e a interceder pelos irmãos. Olha, irmãos, nós também vimos aqui, ainda entrarmos diretamente na lição, mas já faz parte, porque nós estamos no versículo 14, o apóstolo vai dizer: por causa disso eu me ponho de joelhos. Olha, Paulo, ele está escrevendo a carta, com certeza numa mesa ou num lugar plânio, porque ele precisava apoiar o papiro, ele precisava colocar o tinteiro, ele precisava molhar a pena no tinteiro. Então, ele precisava de uma superfície plana. Ele está escrevendo a carta. E de repente, quando ele está falando desses mistérios do Senhor, a glória de Deus enche o apóstolo. O apóstolo Paulo coloca o pergaminho do lado, coloca a tinta e a caneta e a pena do lado. E ele cai de joelhos. Ele diz: por causa disso. Qual que é a causa dele? Eu resumi aqui, a causa é o evangelho. Ele está dizendo nos versículos anteriores: olha, a graça que redime o perdido pecador e faz com que esse pecador seja salvo e justificado por Cristo. Uma outra coisa que ele cai de joelhos, esta causa é falar que judeus, e não são todos os judeus não, irmãos, são os judeus que morreram na esperança,
são judeus que creem em Cristo Jesus e gentios que creem. Eles formam um novo povo chamado igreja. Glória a Jesus. A causa também, irmãos, é que o Espírito Santo, ele flui tanto no judeu crente como no gentio crente. Você lembra de Atos capítulo 10? Na casa de Cornélio? Cornélio era um gentio, mas Pedro chegou ali, começou a falar a palavra, e ao falar a palavra, o Espírito de Deus caiu sobre todos. E Pedro é chamado em Jerusalém para se justificar. E ele explica o que aconteceu. E os apóstolos dizem, olha, realmente a graça de Deus alcançou também os gentios. A causa que Paulo está se pondo de joelho é a causa do poder desta nova do Evangelho, que traz tanto benefício, tanta modificação, porque a salvação, ela é uma palavra inclusiva. Dentro da salvação tem perdão de pecado, tem justificação, tem riquezas no céu e na terra, tem saúde física, tem transformação, tem libertação, e ele se põe de joelho pela causa que ele está explicando, isso que nós já citamos aqui. Ainda continuamos aqui, irmãos. Paulo se põe de joelhos. Nós vamos ver na palavra sagrada de Deus que muitos judeus se punham de joelho. Nós vamos se lembrar aqui de alguns deles. Por exemplo, Salomão, ele dobrou os joelhos e colocou as mãos para os céus. Nós vamos ver Elias, ele dobrou os joelhos lá no Monte Carmelo para orar a Deus. Nós vamos ver Daniel, que entre os exilados lá na Babilônia, dobrava os joelhos 3 vezes ao dia. Nós vamos ver o próprio Jesus, ele de joelho, ele orava, vai dizer a Bíblia quando ele está lá no Getsêmani. E agora o apóstolo Paulo também se põe de joelho. Eu quero colocar aqui que este de joelho é realmente, você vai concordar comigo nessa experiência. Já aconteceu comigo muitas vezes isso. Às vezes, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, lendo ali, não para pregar, mas para mim mesmo. De repente, o Espírito de Deus me enche e eu deixo a Bíblia do lado e vou dobrar o joelho. Ou às vezes empurro a cadeira, levanta as mãos para os céus e derramos lágrimas diante do Senhor e falo em línguas estranhas. Talvez já aconteceu com você, você que rege a mocidade, você que rege o coral, você que rege a orquestra. Às vezes você tem essa experiência, você está lá regendo um hino, de repente a glória de Deus desce, você diz para o pessoal, gente, para tudo, vamos aqui ficar na presença de Deus. Eu entendo que o que aconteceu com o apóstolo Paulo é uma experiência como esta. Ele está meditando no que Deus fez, no poder do Evangelho, no poder da graça de Deus. Ele está escrevendo e de repente, deixa ali do lado, cai de joelho e diz, por causa disso que eu estou falando, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já esteve dirigindo o carro e de repente a glória de Deus desce e você está na pista que é a 100 por hora. Você fala, não, eu tenho que ir para a pista que é 90, que é 80. Eu tenho que ir para a direita, porque a glória de Deus está descendo aqui. Oh, que Deus continue te abençoando, te enchendo da sua graça e saber do poder transformador e renovador do Evangelho de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos mais um ponto e nós vamos ler, olha, Efésios 3, 14 e 15, ele vai dizer, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Olha, a família na visão bíblica, os teólogos da Reforma, ao lerem esse versículo,
Eles disseram, estão nos seus escritos, que a igreja que toma o nome no céu, significa a igreja que está triunfante. Quer dizer, os irmãos que já morreram e estão lá no céu, eles tomam o nome. E a igreja aqui na terra que toma o nome é a igreja militante, a igreja que ainda não foi para os céus. Mas eu quero ir mais além do que isso. Eu quero voltar mais atrás. Eu quero dizer que a família que toma nome no céu, chamando Deus de Pai, é mais profundo do que isso, muito mais profundo. E eu vou ler com você. Veja no livro de Jó, capítulo 4, versículo 3. Jó, 38, versículos 4 e versículo 7. Jó 38, versículos 4 e versículo 7. Nos diz assim. Vamos ler o 6 e o 7 para ganhar um tempo. Porque Deus está perguntando para Jó: Sige-te, eu vou te fazer pergunta e você me responde. E Deus começa a conversar com ele. Chega no 6, ele diz: sobre que são fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Falando sobre a terra. Aí ele vai dizer: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Nós estamos dizendo aqui, meu amado, que Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Jó, Deus está dizendo: aonde estava você quando eu colocava as bases na terra, quando eu fundava a terra? E lá, quando eu fundava a terra, os filhos de Deus já cantavam. Olha, irmãos, aonde tem filhos, teve ou tem pai. Se você ler o livro de Jó no capítulo 1, que está no versículo 6 e 7, a Bíblia vai dizer que os filhos de Deus, os anjos se reuniram no céu, ou os filhos de Deus se reuniram, e Satanás estava no meio deles. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Jesus sempre foi filho, e que Deus sempre foi pai, e que os anjos, como criaturas de Deus, também são filhos. Então a família, meus amados, ela já existe desde a eternidade. Eles já tomavam o nome de Deus lá no céu, chamando Deus de Pai. Jesus chamando Deus de Pai, porque Jesus sempre foi filho. Glória seja dado ao nome do Senhor. É válido isso para a igreja triunfante, a igreja militante? É válido, mas muito mais para trás. A família é desde a eternidade. Por isso é importante, ao realizar uma cerimônia de casamento, ao falar sobre isso, que nós possamos ensinar os casais, ensinar a família, que a família dele é uma extensão da família divina. No Éden, Deus só faz uma extensão. A família não é criada ali. A criação da família é uma criação eterna. Ela já existe, porque Deus sempre foi pai e Jesus sempre foi filho. Glória ao nome do Senhor. E aí vem algo interessante. A psicologia, ou a psicanálise, vai dizer que nós criamos filhos para o mundo. Mas como cristão, eu e você, nós criamos filhos para Deus. Para Deus. Porque os nossos filhos, diz a Bíblia, eles são herança do Senhor. Então nós cuidemos dessa herança, porque veio dele. E nós cuidamos para devolver para ele. Glórias a Deus. E aí, meus amados irmãos, finalizando esse ponto, olha, Deus como Pai. Observe, meu amado irmão, comece a usar esta outra linguagem também na sua oração. Chamar Deus como Pai. Nós vamos ver Romanos 8,15, Jesus dizendo:
ou o Espírito dizendo em nós: Abba, Pai, papaizinho meu. Nós vamos encontrar Jesus dizendo, orando, dizendo: Abba, Pai, lá no Getsemane. Nós vamos encontrar também na Bíblia o Espírito dizendo dentro de nós, Gálatas 4:6, dizendo: Abba, Pai. E Jesus ensinou os discípulos lá em Mateus 6, 9-13. Os discípulos falam: Jesus, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus fala: vocês orareis assim: Pai nosso. Meu irmão, pegue isto para você. Pegue isso para a sua filha, para a sua vida. Olha, tenha Deus como um pai. O que o seu pai não pôde fazer, Deus pode fazer. O que o seu pai não pode cuidar, Deus pode cuidar. E talvez, meu jovem, meu irmão, minha irmã, você que não tem pai, ou às vezes o teu pai te abandonou, ou às vezes o teu pai te massacrou, ou às vezes o teu pai não foi um exemplo de pai, saiba de uma coisa: eu e você, nós temos um Pai no céu, um Pai bondoso, como diz o Salmo 103, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que os buscam. Que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família. Os recursos este Pai tem, Ele tem tudo. Glória seja dado ao nome do Senhor. Vamos entrar então no comecinho da nossa lição aqui. É o ponto de número 1 da lição, mas eu já estou no quarto meu aqui, que diz assim: corroborados com o poder do Espírito. Corroborados com o poder do Espírito, ou seja, fortalecidos pelo poder do Espírito. E leiamos o versículo 16 de Efésios 3, porque diz assim, o 15 diz: do qual a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. No homem interior. Olha, irmãos, corroborar é confirmar, é comprovar. Mas outra tradução diz assim: fortalecidos. Fortalecidos, diz a tradução NVI. Agora, a tradução na nova linguagem de hoje diz assim: dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. É interessante notar o começo do versículo 16. Diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda. E aqui a gente precisa fazer um parênteses. Olha, segundo as riquezas da sua glória. Veja bem, meus amados irmãos, eu posso dar algo que é das minhas riquezas. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa rica, muito rica. Aí eu vou lá, pego 50 mil reais e dou para alguém, ou para uma entidade, ou para a igreja do Senhor. Eu estou dando das riquezas. Agora veja o versículo: para que segundo as riquezas da sua glória. Agora é diferente a pessoa dar, irmão, conforme as suas riquezas. Veja bem, uma coisa é dar das riquezas. Eu pego das riquezas e dou um pouquinho delas. Não vai me fazer falta. Agora, eu vou dar segundo as minhas riquezas. Então eu tenho 10 bilhões no banco. Como que é dar segundo as minhas riquezas? Eu teria que dar um volume muito grande desta riqueza. É isso que Deus, o apóstolo Paulo está orando. Olha, que ele dê segundo as suas riquezas. E Deus é rico, irmão. Ele diz: minha é o prata, meu é o ouro.
Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Agora, irmãos, nós observamos que o versículo ainda nos diz: olha, segundo as riquezas da sua glória. Olha, irmãos, glória na Bíblia não é atributo, porque os atributos de Deus, né, tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, nós poderemos citar paz, amor, compaixão, senso de justiça, são comunicáveis. Agora, os incomunicáveis, nós poderíamos dizer eternidade, onisciência, onipresença, todo poder, imutabilidade, são atributos incomunicáveis. Agora, as riquezas da glória de Deus é a soma de tudo isso. Não é um atributo específico, mas a soma de tudo isso. Quando tudo está junto, aí vem a glória de Deus. Como Ezequiel viu, ele via a glória de Deus, tudo estava ali. Então, está dizendo que ele dê conforme as riquezas da sua glória. E ele diz para que nós sejamos fortalecidos no homem interior, lá dentro de nós, no homem interior. Deus não fala na cabeça, Deus não fala, irmãos, na racionalidade. Deus fala no homem interior, no espírito vivificado. E de lá flui para as outras dimensões do nosso ser. Mas é lá que Deus fala, e é lá que há fortificação. Eu me lembro, irmãos, da última visita que eu e a minha esposa fomos fazer para o pastor Santino, na casa do irmão Cristiano, genro dele, e da irmã Silma, filha dele. E nós fomos lá, ele já não tinha condições, estava acamado, estava pertinho da morte, muito magrinho, não tinha força para nada. Chegamos ali, irmão Kibe estava junto, tinha outra irmã também que estava junto, a irmã Cristina, e nós começamos ali, ele deitado na cama, bem magrinho, quase sem força para falar nada. E nós chegamos ali, nós íamos fazer uma visita, vamos fazer um culto. Fomos ali e ele está numa cama deitado. E nós começamos a cantar um hino. Fizemos uma oração, cantamos um hino. Ele pediu para o irmão Cristiano: Cristiano, me arruma aqui. Cristiano arrumou ele falava bem baixinho, colocou um travesseiro nas costas dele, e eu vi com meus próprios olhos, e os irmãos também ali também viram, o poder de Deus encheu o irmão Santino. O irmão Santino assumiu o culto. Ele diz: vamos cantar mais um hino. E falava em voz forte: vamos cantar mais um hino. E nós cantamos outro hino. De repente ele falou: irmã fulana, dá uma palavra. E a irmã fulana deu uma palavra. Ele diz: irmão Kibe, agora o senhor deu uma palavra. O irmão Kibe leu, deu uma palavra. Ele ali, cheio da glória de Deus, animado, irmãos, animado, a saúde desceu sobre ele. Ele agora se levanta e diz: agora nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Pastor Daniel, o senhor prega a palavra. E eu preguei a palavra, e nós cantamos, falamos em línguas estranhas, choramos na presença do Senhor, e depois de alguns dias, o irmão Santino passou para a glória. Oh, que poder maravilhoso no homem interior. Glórias a Deus. Aí ele diz no versículo 17: habitados por Cristo. Olha o que diz o versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Meus amados irmãos, há duas palavras gregas para habitação. Aquela habitação que é uma habitação transitória, onde o transeunte ou o estrangeiro ou uma pessoa conhecida vai chegar, vai passar alguns dias, e a habitação permanente. O que está dizendo o versículo aqui, na palavra grega, é uma habitação permanente, onde você vai dar lugar ao Espírito Santo para que ele permaneça, para que ele tenha todas as chaves de todas as
porta do vosso ser, para que ele possa entrar no seu relacionamento, no seu namoro, você que namora, no seu trabalho, nos seus negócios. É verdade, em tudo que você fizer, porque muitas das vezes tem cantinhos da nossa vida, da minha vida e da tua vida, às vezes uma decepção, às vezes um pecado, às vezes uma mágoa, às vezes um negócio errado, que ninguém pode saber, ninguém pode entrar lá, mas o apóstolo Paulo diz assim, ele quer habitar, ele quer morar, e a pessoa que habita numa casa, irmãos, ela pode abrir a porta da geladeira, ela pode ir na despensa, ela pode ir lá no quarto, ela tem acesso a todos os cômodos da casa. Então é isso que o apóstolo Paulo ora, e é isso que nós falamos aqui nesta manhã. Abra o teu coração, não tenha medo de expor para Jesus a tua dor. Não tenha medo de expor para Jesus o teu estado. Não tenha medo de abrir as portas, porque ele disse para Marta, lá em João capítulo 11, manda tirar a pedra. Marta falou, já cheira mal, já são 4 dias, Senhor. Olha, Senhor, já está muito ruim, mas o Senhor, eu já te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. E nesta escola dominical, eu quero dizer para você também, abra as portas para Jesus. Diga, Jesus, eu não aguento mais. Pega a chave disto e abra, Senhor. Eu sei que já cheira mal, mas o Senhor é poderoso para fazer um grande milagre, te tirar desta dor, te tirar desta angústia, te tirar desse trauma de criança, trauma de adolescente, trauma de casamento, trauma no amor, e você dizer, eis aqui a chave. Glória seja dado o nome do Senhor, que Ele habite todos os cantos da nossa vida, e nós possamos clamar nesta hora, vem Espírito Santo, não me deixe, aleluias, glória ao nome do Senhor. Se deixe, meu irmão, habitar por Cristo, glórias a Deus. O segundo ponto da nossa lição, que é o quinto meu aqui, o autor, ele vai nos dizer, olha, arraigados e fundados no amor. Arraigados e fundados no amor. E aí, eu coloquei aqui no meu esboço, o amor como mandamento. Mandamento. Na Bíblia, irmãos, a maioria das coisas, para não dizer todas, elas são mandamentos. Elas não são sentimentos. Então, quando Jesus diz para que nós amemos, Ele não está dando, irmãos, um sentimento, mas Ele está dando um mandamento. Eu sei, irmãos, que não é fácil obedecer isso. Mas, irmãos, é o mestre quem diz. E nós devemos obedecer. Eu coloquei aqui também o amor como atitude. Atitude. Atos. É fazer. Na lista, irmãos, do nosso Deus, tem várias coisas que nós devemos demonstrar o amor como atitude. Mas 4 delas são fundamentais. A viúva, o pobre, o necessitado, o estrangeiro. Estes são fundamentais na lista de Deus. Demonstre amor. Atitude de amor. A epístola de João, João escreve, se eu não amo ao meu irmão que eu vejo, como eu posso amar a Deus que nunca vi? Se o meu irmão está passando necessidade, ele vem até mim e diz para mim alguma coisa, eu vejo, também percebo, eu digo para ele, vai em paz. Que amor que é esse?
Tiago nos escreve: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. É o amor atitude. E sobre amor atitude, a Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios 25 e 21, e depois Romanos 12 e 20 repete, dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do inimigo. O inimigo vai esquentar a cabeça e não vai conseguir entender. Eu magoo ele, eu firo ele, eu sou inimigo dele. E mesmo assim, ele me ajuda? Como que é uma coisa dessa? Que Deus nos dê graça. Glória a Deus. E vem aqui no 3, siga o modelo. O modelo é o modelo de Jesus, irmãos. Jesus é o modelo. Ele é o modelo do amor. Glória a Deus. Na cruz do Calvário, ensanguentado, seminu, apanhou muito, sofreu muito por mim e por você, e mesmo assim, ele diz: perdoa, que eles não sabem o que fazem. Estevão, no capítulo 6 e 7 de Atos, morrendo apedrejado, ele diz: Senhor, não impute sobre eles esses pecados. Siga o modelo dos homens de fé, os homens de Deus. Glória a Deus, aleluia. Efésios 3 e 18, ele nos diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Compreender com todos os santos. Esta compreensão, irmãos, é uma compreensão no Espírito. No Espírito. Não é uma compreensão na cabeça. E aqui, ele está nos falando da abrangência desse amor. A profundidade, a largura, a altura, o comprimento. O amor é abrangente. E ele diz assim: esta compreensão, irmãos, é uma compreensão que vem pelo poder de Deus. Pelo poder. É uma compreensão lá do Espírito. Eu vou dizer para você, é mais ou menos assim. Eu escrevi aqui no meu esboço: sei que sei, mas não sei como explicar. Sei que sei, mas não sei como explicar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja engrandecido o nome do Senhor. E aqui nós vamos ao versículo 19, que nos diz assim a palavra de Deus. Efésios 5 e 19, que nos diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Efésios 3,19 vai nos dizer: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Este conhecimento não é um conhecimento intelectual, porque a Bíblia vai ser contra este conhecimento de Cristo apenas intelectualmente, mas é um conhecimento que vem no Espírito, porque a sabedoria deste mundo, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, ele vai dizer, o apóstolo Paulo também, vai nos ensinar, porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, o apóstolo Paulo quer nos dizer que este conhecimento
vai além da racionalidade, porque os gregos eram extremamente racional. Para dar uma luz sobre isso, ou colocar luz nisso, nós precisamos ir ao Evangelho de João, capítulo de número 17, que Jesus vai demonstrar como que é esse conhecimento. Este conhecimento é na vivência, este conhecimento é na experiência. Por isso que Jesus falou, ser-me-eis testemunhas. Uma pessoa, quando é testemunha, é porque ela viu o fato, ela esteve presente, ela pode contar alguma coisa. Jesus está dizendo que este conhecimento é um conhecimento revelado pelo Espírito de Deus para cada vida. A pessoa que teve um encontro com Deus, ela tem uma experiência que é uma experiência que só ela sabe internamente como foi que aconteceu. Veja o que diz a Epístola de João, o Evangelho de João, capítulo de número 17, o versículo de número 4, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja o versículo de número 7. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti e creram que me enviaste. Ainda mais para frente, nos últimos versículos 25 e 26, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, este conhecimento é um conhecimento experimentado. O cristão vai chegando cada vez mais próximo de Cristo. Ele vai conhecendo mais o Senhor. Ele vai se deixando abrir-se para Deus em obediência à sua palavra, em obediência ao Espírito Santo, em obediência à voz de Deus que fala dentro dele. Cada dia mais ele se aproxima do Senhor. Que maravilha isto para nossas vidas. Olha, então através desse conhecimento, o apóstolo Paulo fala algo tremendo, para conhecer também a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é uma coisa assim impensável, que a racionalidade não pode conter. Mas eu fiquei pensando comigo, o que seria essa plenitude de Deus? A plenitude de Deus, eu coloquei no meu esboço, é ser cheio ao máximo que cabe dentro de mim. Qual que é a plenitude de Deus para mim? É ser cheio do máximo de Deus que cabe dentro de mim. Que é diferente do outro irmão. A plenitude do outro irmão é um outro irmão. Olha, vamos supor que você entre numa casa e lá está cheio de dinheiro, notas de 100. E o proprietário da casa, que é um bilionário, fala para você, entre lá dentro e pegue tudo, o quanto de dinheiro que você possa pegar. Eu entro lá dentro, encho os bolsos, encho o bolso interno do paletó, o bolso da calça, encho as mãos e saio. Esta
Isto é o máximo que eu consegui para mim. Agora outra pessoa pode chegar lá e pegar mais do que eu, ou pegar menos do que eu. O que eu quero dizer com essa plenitude é que Deus vai te enchendo, você vai se deixando encher, você vai buscando ao Senhor, você vai cada dia mais obedecendo ao Senhor com um propósito. O propósito é alcançar a plenitude de Deus e a vontade perfeita do Senhor. Glória seja dado ao nome do Senhor. E por que isso é muito importante, meus irmãos? Porque às vezes nós nos satisfazemos com pequenas emoções e Deus tem muito mais. Ezequiel 47, ele fala que um homem, ele tinha lá de Jerusalém saiu um riozinho e aquele rio estava correndo e aquele homem, aquele anjo, numa figura teofânica, ele mede 1000 côvados e diz para Ezequiel, vem. Ezequiel vai e ele vê que a água chega até os artérios, chega até os tornozelos, dedos dos pés. E aquele anjo mede mais 1000 côvados e diz para Ezequiel, vem. Ezequiel vai e a água agora é até os joelhos. O anjo mede mais 1000 ou 500 metros e Ezequiel vai. A água chega na cintura, nos lombos. Depois mede mais 500. E Ezequiel vai, mas só que Ezequiel diz assim, olha, não dava mais pé, tinha que nadar. Deus quer isto para mim e para a tua vida. Não só água até os pés, mas águas que você possa nadar na graça de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós vamos então para o nosso último ponto. As bênçãos de Deus que excede os pensamentos humanos. Está aí na nossa lição. As bênçãos de Deus que excede os pensamentos humanos. Olha, Paulo orando, ele diz assim, Efésios 3:20, ele diz, ora, ele, o Senhor Deus, é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. As dimensões das bênçãos divinas, irmãos, elas são muito grandes. Deus pode tudo. Ele vai além do que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia NVI, ela diz assim, ó, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós opera. Olha, o que eu quero dizer para você, e eu aprendo aqui também, sonhe grande e trabalhe na direção desse sonho. Sonhe grande. Deus pode fazer mais, infinitamente mais, do que nós pedimos ou que nós pensamos. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai glorificar a Deus, né? Ele vai glorificar a Deus porque tem um convite para adoração. E o convite é esse. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo faz um convite à adoração. A Deus, glória na igreja por Jesus Cristo. E eu coloquei aqui tanto na terra como no céu, ou como o céu, é a esfera da operação dos propósitos de Deus. Mesmo no céu, a igreja terá a tarefa de proclamar a multiforme sabedoria de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 10, diz-nos assim a palavra de Deus:
e você pode conferir na palavra do Senhor. Efésios 3:10 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Tanto na terra como no céu, a multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida. Por isso que é glória na igreja. E esta multiforme sabedoria, esta palavra multiforme, a única vez que ela aparece na Bíblia é nesse texto. E multiforme vem do grego poikilos, que quer dizer muitas cores, de várias maneiras. Deus pode operar a sabedoria de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, as coisas de Deus. Deus pode fazer de muitas maneiras. E isto é demonstrado pela igreja de Cristo aqui na terra. O que Jesus vai fazer, o que Deus vai fazer, Ele faz através da sua igreja. E aí, nós vamos caminhando para a nossa conclusão. Diz aqui que é por Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Por Jesus Cristo. A igreja é o propósito de Deus em Cristo. Cristo é o princípio. Cristo é o Salvador. Cristo é a origem da unidade. Cristo, através de Cristo, que Deus é glorificado. Deus é tudo em todos. E Jesus e os seus estão unidos, rendendo incessantemente glórias a Deus. E eu, observando, eu vi que noiva e noiva, noiva e noivo, redimida e redentor, a graça de Deus que nos une, que une criaturas pecadoras, redimidas da terra, a seu Filho Jesus, sem pecado, redentor, nos céus. E assim, como Jesus está sentado à direita de Deus, e lá ele está num corpo glorioso, marcados, mãos marcadas, pés marcados, lado marcado, por o que aconteceu aqui na terra. E Apocalipse capítulo 5, João mostra um cordeiro e um leão, tudo junto, interconectados. Assim também a igreja de Cristo, ela está entrelaçada em Jesus. E tudo que a igreja faz, ela faz pelo nome de Jesus. Quando nós defrontamos com alguma entidade maligna, uma pessoa oprimida, quem nós clamamos? O nome de Jesus. Quando nós oramos por alguém, é no nome de Jesus. Quando nós oramos por uma enfermidade, é em nome de Jesus. Quando nós fomos batizados nas águas, foi em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a Jesus toda a glória, a Deus toda a glória. Este convite à adoração é para mim e para você. Então, meu amado irmão, nestas conclusões ou considerações finais, eu quero dizer para você que a oração intercessória, ela é poderosa. Não pare de orar. Não deixe aquele problema que você tanto te aflige tomar conta e fazer parte da sua vida. Não pare de orar. Não pare de orar pelo necessitado. Não pare de orar pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família. Deus pode abrir um canal lá através do Senhor e salvar. Glórias a Deus. Eu me lembro, finalizando as minhas palavras, do pastor José Pereira. Pastor José Pereira, que tem deve ter agora os 95 anos, é o pastor lá de Itaquera. Ele contou certa vez que antes de aceitar Jesus, ele era uma pessoa muito brigona, e ele entrava em brigas,
Em uma das brigas que ele entrou, ele realmente bateu naquele rapaz, e o rapaz prometeu: um dia eu te mato. E passou-se muitos anos, pastor José Pereira veio para São Paulo, se converteu a Cristo, e um certo dia ele estava na igreja, e quando estava na igreja, ele viu que aquela pessoa estava lá atrás, e ele reconheceu a pessoa, e parece que a pessoa também o reconheceu. Ele ficou com muito medo ali, mas ele estava orando, ele tinha orado por essa pessoa, e o que aconteceu, que no final do culto, esta pessoa veio à frente em direção a ele, e chegando perto dele, a pessoa lhe deu um abraço, e lhe deu paz do Senhor, e diz: agora eu também sou crente em Jesus. Eu quero te dizer, ore, interceda, jejue, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder da fé que nós opera. Meu Deus e meu Pai, meu Salvador, graças te dou pela tua bondade, graças te dou pela tua misericórdia. Louvo a ti, Jesus, por esta escola bíblica dominical. Ó Senhor, que o teu nome seja glorificado na vida deste irmão. Peço ao Senhor que visite, Pai, os necessitados, salve os perdidos, Senhor. Ó Deus, e cada causa que é colocado diante de ti, o Senhor possa abrir um canal na direção daqueles que são mencionados em oração neste momento. É o que te peço, no nome santo do Senhor. Minha gratidão ao pastor Elias Camilo, ao pastor Paulo, ao pastor Renato, a todos os irmãos. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amados irmãos, concluímos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus pela vida dos nossos professores, das nossas professoras, dos nossos alunos, da equipe técnica. E nós te esperamos no próximo domingo, nesse mesmo horário, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.